Olá pessoal querido, estou de volta aqui com vocês através de mais um vídeo e esperamos que com a graça de Deus este vídeo seja útil para a sua vida espiritual. Eu quero aqui logo de início pedir gentilmente a você que não se esqueça de curtir o vídeo, também de comentar e de compartilhar, para que outras pessoas sejam abençoadas também. Isso muito nos ajuda. E também não se esqueça de acionar o sininho para receber as notificações. Que Deus te recompense aí pela sua ajuda, pelo seu apoio. Hoje eu quero enfatizar uma palavra do apóstolo Paulo, que ele escreveu na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e nos versículos 2 e 3, e Paulo escreveu assim: Orem também, para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Eu quero me deter nessa expressão de Paulo, que eu julgo muito importante, principalmente para o nosso trabalho de evangelização. A fé não é de todos. A fé não é de todos. E eu quero começar com uma definição de fé que é encontrada na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no primeiro versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova e a certeza das coisas que se esperam. E nós podemos aqui falar de três tipos de fé. Em primeiro lugar, a fé natural, que todo ser humano tem. Não tem como negar isso, né? Porque Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que Deus colocou no interior do ser humano, de todo ser humano, o anseio, o anelo pela eternidade, e aí não tem como escapar. Isso aí é de fabricação. Então, mesmo aqueles que se dizem ateus, eles têm sede de alguma coisa. Eles tentam preencher esse vazio, essa sede com o ateísmo, mas não rola, não funciona. Então, a fé natural tem a ver com crendices, com superstições, com astrologia, com gurus e falsos profetas e tudo o que aparece. Essa é a fé natural. Uma fé, chega a ser um fiducianismo, uma fé ingênua, uma fé infantilizada, né? E isso a gente encontra muito hoje também dentro dos arraiais evangélicos, né? Muita disposição para se crer em qualquer coisa. Surge um picareta fazendo uma oração, opa, ele é um homem de Deus. Surge ali um outro desonesto, a turma corre atrás. Ou agora tem essa campanha, agora tem esse voto, agora tem esse propósito, e a turma corre atrás. Aliás, nós vivemos hoje numa época em que existe hoje uma geração de crentes viciada em campanhas. Não conseguem viver sem campanhas. E eu já disse aqui em vídeos passados que campanha, voto e propósito não vão lhe dar crescimento espiritual. O crescimento espiritual virá através do estudo da palavra de Deus, da oração, de uma vida piedosa, separando tempo para compreender a palavra, para aprender a palavra. Aí é a escola bíblica dominical, é o culto de ensino da palavra, é um programa de discipulado. Tem várias questões, vários programas que nos ajudam nesse crescimento. Então a fé natural todo mundo tem. Eu mesmo cresci no meio de pessoas assim, eu era um desses também. A minha fé natural, eu me lembro na minha juventude, eu jogava na loteria esportiva. Olha, teve uma vez que eu quase acertei. Parece que tinha que acertar 37 jogos. Parece que faltaram 2 para mim, né? Mas o que eu fazia naquela época? Eu preparava o jogo da loteria esportiva e eu levava para alguém benzer o meu jogo. Então tinha uma pessoa que benzia o jogo. Não adiantou, nunca ganhei, né? Nunca ganhei. Mas hoje eu tenho o maior de todos os tesouros, a maior de todas as fortunas, eu tenho Cristo. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, nós somos coerdeiros com Cristo. Você já imaginou o tamanho da riqueza na qual nós vamos botar as nossas mãos? Nós já somos ricos, vamos ficar muito mais ricos ainda, porque nós somos coerdeiros com Cristo. Que maravilha! Depois podemos falar da fé salvadora. E a fé salvadora é aquela fé que nos leva a Cristo. E que ela é um dom de Deus, como aparece em Efésios, capítulo 2, versículo de 8 a 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Uma vez eu ouvi um apresentador de TV perguntando para um religioso, uma pessoa abraçada à religião, ele perguntou, por que você crê?
E eu gostei muito da resposta daquele religioso. Ele falou assim: por que você crê? Por que você tem fé? Ele falou: porque a fé é um dom de Deus. É um dom que Deus dá, não dá para todos, mas dá para muitos, né? E Ele me deu o dom para crer. Não foi uma escolha minha, foi uma escolha de Deus. Deus me escolheu para crer. E isso está de acordo com a palavra de Jesus em João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então esta é a fé salvadora, a fé que nos salva e que nos liga a Cristo, né? É muito importante isso. Nós temos também a fé como um dom, e ela aparece em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 9, onde Paulo trata dos dons espirituais. Então ele fala do dom da sabedoria, do conhecimento, os dons de curar, o dom de línguas, a interpretação de línguas, variedade de línguas, o dom da profecia e assim por diante. E ele coloca ali também o dom da fé, que seria fé para mover montanhas, fé para operar maravilhas. Pode ser, muitos comentaristas concordam com isto. Mas aí Paulo, ele fala uma outra palavra no texto que nós lemos. Ele diz: para que sejamos salvos dos homens injustos e maus. Salvos dos homens justos e maus. Paulo fala dos homens justos e maus. Ele sofreu forte oposição e perseguição, como pode ser visto, como pode ser constatado na cidade de Corinto. Isso está em Atos capítulo 18, versículo de 12 a 17. Ele foi terrivelmente combatido e afrontado ali na cidade de Corinto, né? E a gente vai ver que muitas pessoas possuem e demonstram por sua conduta precisamente o oposto à fé e a saber incredulidade, né? Então as pessoas demonstram isso, demonstram uma perversa oposição à verdade, à palavra de Deus. Muitos fazem assim. O que acontece? A ausência de fé explica a atitude hostil a Cristo e aos cristãos. Quando nós somos perseguidos, caluniados, quando pessoas ao nosso redor tornam as coisas difíceis para nós, é porque elas não creem. O que elas têm é uma fé natural, simplesmente uma crendice. Isso não vai ajudá-las nunca no conhecimento da palavra de Deus e nem na salvação em Cristo. Então a fé não é de todos, né? É muito interessante isso, por isso que muitos não vão crer. E isso é bíblico também. Então, nós vemos ainda que, ora, em oposição aos que não têm fé, está o Senhor fiel. Paulo fala isso. O Senhor fiel, note, né, a combinação de palavras ali, né? Fiel, Ele é fiel, sempre pronto a proteger o seu povo, né? Então, a fé não é de todos, mas Deus é fiel. Não vamos encontrar fidelidade em todas as pessoas, mas nós sempre podemos encontrar fidelidade em Deus. Podemos contar com a sua fidelidade. Aliás, Paulo escreve isso a Timóteo, né? Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Que maravilha, que certeza, que descanso poder confiar na fidelidade de Deus, né? E aí tem aqueles que não querem crer, como os ateus, e este é um tema para um outro vídeo, não vou falar aqui hoje de ateísmo, mas o ateu é alguém que se preocupa, né? O ateu é alguém que se preocupa com algo, com uma pessoa que ele acredita, que ele tem certeza que não existe. Você não acha isso incoerente? O ateu é uma pessoa que se preocupa com algo, ou com alguém, com uma pessoa que ele acredita e que ele afirma que não existe. Imagine se eu fosse agir assim. Imagine se eu fosse me preocupar com uma conta bancária, com uma dívida que eu não tenho. Ah, mas eu preciso ir lá no gerente, eu preciso conversar sobre aquela dívida. Meu Deus, essa dívida me atormenta demais. Eu não consigo dormir por causa dessa dívida. Essa dívida é cruel, é uma dívida muito grande. Eu preciso ir lá no banco, eu marco com o gerente para conversar, né? E o gerente me recebe. Pois é, eu estou muito preocupado com uma dívida. Essa dívida, como é que eu faço com essa dívida? Essa dívida não existe. O ateu é alguém assim, ele se preocupa com alguém que ele afirma não existir.
não existir. E por que uma pessoa que não existe para ele o incomoda tanto? Por que Deus, que na concepção do ateu não existe, por que incomoda tanto essa pessoa? Não era para ele simplesmente ignorar, deixar para lá e viver a vida como ele quer? Não, mas os ateus se preocupam demais com Deus. E, na verdade, eles estão tentando combater aquilo de que tanto eles necessitam. Eles negam essa necessidade, a fome, a sede de Deus, querendo dizer que ele não existe, querendo matar essa sede pela inexistência de Deus, algo impossível de acontecer. Então nós vemos isso assim: todavia o Senhor é fiel, que os fortalecerá e os guardará do maligno, né? Então, em contraste com a ausência da fé, nós encontramos aqui que Deus é fiel. Nem todos vão crer, e a Bíblia é muito clara sobre isso. E Jesus também falou. Ele falou sobre a porta larga e a porta estreita, que a maioria vai entrar pela porta larga, a minoria pela porta estreita. O caminho largo e o caminho estreito, a mesma coisa. A maioria vai pelo caminho largo e a minoria pelo caminho estreito, né? Então nem todos vão crer. Isso é muito claro nas Escrituras. Nós vemos por que nem todos vão crer. A resposta está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O príncipe deste mundo, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Os seus olhos estão como que fechados, eles não conseguem enxergar. E como é maravilhoso quando nossos olhos são abertos para a palavra de Deus, para as maravilhas da palavra de Deus e para a salvação em Cristo. É um milagre que Deus opera na nossa vida, né? Se todos crescem, a Bíblia não seria verdade. Por isso eu não me abato, eu não fico triste quando alguém diz eu não creio. Para mim a Bíblia não vale nada, para mim é um livro como outro qualquer. Não venha me falar do Evangelho que eu não creio. Eu simplesmente digo assim: você está provando mais uma vez que a Bíblia é verdade. Como assim? Porque a Bíblia diz que nem todos vão crer, e você está no grupo dos que não vão crer. Se você escolhe assim, se é isso que você quer, então você está também concordando que a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade, né? Agora vai chegar um dia em que todos vão crer. Não haverá nenhum incrédulo no inferno. No inferno ninguém será incrédulo, todos crerão. Tarde demais, mas eles crerão. E basta dar uma olhada em Lucas capítulo 16, o rico quando estava lá no Hades, né? Ele não estava lá como um ateu, né? Eu fiz muito bem de não dar bola para nada mesmo, eu aproveitei a minha vida, era banquete, era roupa finíssima e tudo isso, que bom que eu aproveitei. Não, ele está lá preocupado com seus familiares, pede para que Lázaro volte e venha evangelizá-los e assim por diante, mas não tem mais jeito, né? A salvação, ninguém recebe a salvação após a morte, é hoje, né? Hebreus 9:27 diz: depois a homem está ordenado morrer uma vez e depois da morte segue-se o juízo. Não é segue-se a reencarnação, segue-se o juízo. Não é segue-se o purgatório, segue-se o juízo, né? Então é muito importante também nos lembrarmos disso, né? Um dia todos crerão. Olha o que diz o profeta Amós no capítulo 8, versículos 11 e 12. Está chegando o tempo, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar e de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Vejo isso. A busca pelos gurus, gente que faz viagem para a Índia, gente que vai para Machu Picchu no Peru, gente que vai para o caminho de Compostela, gente que vai aqui e ali, sítios, lugares de peregrinações e não encontram a palavra. A palavra está junto de ti, na tua boca, é confessar Jesus como Salvador, você como Senhor e Salvador, no seu coração você será salvo. É isso o que importa. E eu quero aqui deixar vocês com o pensamento de Martyn Lloyd-Jones, grande pregador britânico, londrino, né, de Londres, no século passado. Martyn Lloyd-Jones disse o seguinte: Jesus salvou um criminoso lá na cruz para que ninguém se desespere, mas salvou apenas um
para que ninguém se engane. Olha bem, vou repetir essa frase. Jesus na cruz, ele salvou apenas um criminoso, para que ninguém ele salvou um criminoso para que ninguém se desespere. Mas ele salvou apenas um, para que ninguém se engane. Então não se engane na sua racionalização. Eu ainda tenho muito tempo, eu posso fazer do meu jeito, no fim Deus me aceita, eu ainda tenho muito tempo e assim por diante. Não vá nessa. O seu coração é enganoso e vai te enganar. Creia na Bíblia, creia na palavra de Deus, creia em Cristo e venha a Ele, e você será salvo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.